Está no ar o programa Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. No programa de hoje nós vamos conversar sobre a grandeza de Israel. Em que aspectos essa nação se tornou tão grande e poderosa? Quais são os princípios que Deus considera realmente grandes, importantes e poderosos? Começa agora o Lições da Bíblia. O livro de Deuteronômio é o discurso de Moisés, ou os discursos de Moisés preparatórios para o povo entrar em Canaã, e nós estamos aprendendo muitas coisas especiais com esse livro. No programa dessa temporada toda, nós temos tido a companhia de amigos muito especiais que têm nos ajudado a entender e aplicar os ensinos desse livro em nossa vida, aos quais, mais uma vez, agradeço e apresento a vocês. Pastor Daniel Carvalho, seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Obrigado, pastor Vinícius, pastor Diogo, pastor Elias. É um prazer estarmos aqui. Vamos continuar estudando a Bíblia, porque se está na Bíblia, é bom para você. Bom, é isso daí. Que privilégio ter você. E pastor Elias Brasil, mais uma vez seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, estou muito contente por estar com vocês. Que legal. Pastor Diogo, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, me sinto feliz em estar aqui mais uma vez. Eu gostaria que você orasse para a gente nesse momento, por favor. Ok, vamos orar. Nosso bom Deus, nosso Pai de amor e bondade, nós rogamos a Tua luz neste momento de estudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Bom, nossa concentração maior no estudo deste programa é o capítulo 4 de Deuteronômio. E o capítulo 4 de Deuteronômio, ele vem imediatamente ligado ao contexto do capítulo 3, que termina da seguinte forma. Deuteronômio capítulo 3, versículo 26, diz o Senhor, versículo 27, disse o Senhor a Moisés, sobe ao cimo do Pisga, um monte, né? Levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás esse Jordão. Observem que é Deus falando algo bastante duro para Moisés ali, e Moisés está rememorando isso para o povo no seu discurso. Olha, Deus pediu para subir aqui, para olhar toda a terra, eu vou ver, mas eu não vou passar por ela, né? E lembra que isso foi porque ele não falou a rocha, mas bateu na rocha, então agora ele vai só olhar para a terra e não vai entrar nelas. E aí ele diz o seguinte, Deus diz a Moisés no verso 28, dá ordens a Josué e anima-o e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Assim ficamos no vale de fronte de Bet-peor, que aqui aparece como uma espécie de limite entre o deserto e a terra de Canaã, onde eles vão entrar. Bom, Moisés, então, a partir desse contexto que ele oferece sobre a situação em que ele, individualmente, o povo estava, ele, cerceado do privilégio de entrar na terra, com justiça Deus fez isso, e o povo ali para entrar, ele começa o capítulo 4 dizendo, pastor Diogo, agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino. Isso eu fico pensando, pastor Diogo, que esse ouve aqui, que a gente já trabalhou bastante em programas anteriores, que é a tradução do verbo hebraico Shema, né? Ouve Israel. Talvez Moisés estivesse usando aqui, ecoando a sua própria experiência. Olha, eu não ouvi, hein? Eu não ouvi, eu deixei que a minha própria consciência falasse, a minha condição emocional pecaminosa interferisse na minha audição com Deus naquele dia. Quando ele falou para eu falar a rocha e eu bati na rocha. Então, por isso eu não vou entrar, só estou olhando. Agora, vocês que estão aqui no limite para entrar, ouçam com atenção, para que vocês possam entrar e usufruir as bênçãos que estão na terra, né? Ouçam com atenção. Mais uma vez, pastor Diogo, a importância de ouvir aquilo que Deus diz, né? Exatamente. Vejam que essa expressão inicial, né, agora, no hebraico aqui, e agora, é meio que conclusiva, né? É uma conjunção conclusiva, abrindo aqui a frase.
E nós temos a ideia, né, de que o povo, né, eles estavam ali numa situação em que eles iriam escrever um novo capítulo do Devarim. Devarim são as palavras, né? As palavras que até aqui, nesse prólogo histórico, foi um resumo do Sinai até ali o Vale Moabita, né? Então, eles estavam para continuar escrevendo essa história e eles precisavam realmente cuidar, né? Para que não errassem nos pontos em que os seus antepassados erraram e que eles prestassem atenção às palavras. E aqui entra o ponto aqui dos versos 1 e 2, né? Não acrescentem nem diminuam as palavras que estão ordenadas a eles. Então, nós temos aqui uma limitação muito importante nessa ordem, que é uma limitação relacionada à criatividade humana, né? Nós somos muito criativos, né? Nós temos muitas ideias, algumas delas são boas, outras nem tanto, né? Mas se a gente fugir do que está escrito, e se a gente principalmente adotar uma hermenêutica, ou seja, uma forma de interpretar pós-moderna, já vou trazer para nós aqui, nós vamos nunca buscar o sentido do texto, mas aquilo que nós queremos que o texto diga. Se, por exemplo, Deus proibiu uma coisa, eu vou tornar aquilo mais proibitivo ainda. Ou, às vezes, do que Deus não proibiu, eu vou dizer que está proibido. E aquilo que Deus liberou, eu vou dizer que é proibido. Ou que Deus proibiu, eu vou dizer que Deus liberou. Então, no mundo religioso, a gente vê essas situações, né? A intensidade da proibição, a liberação do que foi proibido, e isso realmente confunde as pessoas, né? Só de eu falar aqui, até eu me confundi. Tanta coisa aqui, né? Mas, por exemplo, será que, por exemplo, você cantar um parabéns para uma criança, né? Não vou dizer a música em si, mas assim, você celebrar a vida de alguém, será que isso seria errado? Para outras pessoas, por exemplo, será que tomar uma bebida alcoólica é errado? Elas pensam que não. Nós entendemos que é errado. Né? A luz da Bíblia é errado. Aí a pessoa, por exemplo, não canta o parabéns, mas bebe bebida alcoólica. Né? Não é um contrassenso? É um contrassenso. Então, assim... Um acréscimo e uma diminuição. Né? Um acréscimo e uma diminuição. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Eu sei que a gente pode comentar mais. Eu vou ficar aqui por enquanto, pastor Luiz. Vou deixar que os meus colegas falem e talvez acrescente um pouco. Pastor Diogo, você é generoso. Acrescente sem mudar. Sem mudar. O texto aqui. Você é generoso, mas é muito bom ouvir o que você está falando. E você estava mencionando essa questão, a gente está aqui no Deuteronômio capítulo 4, verso 2, né, que é não acrescentar nem diminuir. E eu estou lembrando do nosso ofício, né? Nós somos editores. E pastor Elias também tem um trabalho editorial também ali no Instituto de Pesquisa Bíblica. E, claro, a gente não trabalha com a Bíblia, né? Mas a gente, às vezes, tem que acrescentar alguma coisinha ali que faltou, né? Ou retirar alguma coisa. É o trabalho da edição. Sim. E também aqui na Novo Tempo tem os editores de vídeo, que às vezes quando a gente faz alguma coisa errada aqui, eles também vão lá e ajudam a gente e nos protegem, né? Exatamente. E tiram lá. Obrigado vocês aí que nos ajudam aí. Nesse caso pode. Nesse caso pode. Mas traduzindo então, o que Deus está dizendo aqui é não editem a Bíblia, né? Não editem as minhas palavras. Por quê? Porque eu sou o autor por excelência. Eu não preciso de edição. Eu falo com perfeição. Todos nós somos autores humanos e precisamos de editores. Não é? O pastor Diogo é autor, eu também fui autor, e os nossos materiais também foram editados porque nós não somos perfeitos. Mas a palavra de Deus não. Não é isso, pastor Daniel? E Deus se preocupa muito com isso. Ele é um autor atento àquilo que vai se fazer com o texto que ele deseja que seja publicado. Né? Interessante, o pastor Diogo, o pastor Diogo mencionou em relação às palavras de Deus elas são cabais em si mesmas, né? Elas são plenas. A gente não precisa fazer um remendo em relação a elas. Mas quando a gente olha para a Bíblia, e Jesus condena um exemplo, por exemplo, lá em Mateus capítulo 15, no verso 4 e 5, Jesus está se referindo aos seus mandamentos, ele diz assim, vejam vocês estão editando as minhas palavras, os meus mandamentos. Ele diz no verso 4, Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe. Mas vós dizeis que se alguém disser ao seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor, em outras traduções, em outros, Marcos 7,11 fala, é corbã ao Senhor, então você pode ser deixado à margem do direito de honrar o seu pai, por quê? Porque você está ofertando, e aqui eu quero abrir um pouquinho, esse é corbão ao Senhor,
era uma oferta dedicada. Então, por exemplo, eu tenho o dever de cuidar dos idosos, dos meus pais. E eu tenho uma boa renda que vai poder dar a eles um benefício, né, um gozo tranquilo da sua vida, mas eu não quero usar com eles. Não, vão consumir meu rendimento, então eu digo, eu pego essa renda e digo assim, é corbão, Senhor, eu vou deixar ali no templo, que vocês possam guardar, porque eu creio que a obra do Senhor tem que avançar, e eu não atendo a necessidade deles. E aí, quando eles se iam, quando morriam, eu ia lá e dizia assim, ó, aquela oferta que eu deixei, então de alguma forma o templo me trazia de volta e eu usufruía. O que Deus está dizendo? Está dizendo assim, olha, vocês estão fazendo uma trambicagem aí no meu mandamento, vocês estão distorcendo, vocês estão editando. E aí vem o Senhor e condena essa prática. E quando nós vamos lá para Apocalipse, quero só mencionar que esse é um verso bem interessante, a gente usa muito em estudos bíblicos, no Apocalipse 22, verso 19, o Senhor agora ele dá uma repreensão mais dura. Ele diz assim, final do verso 18, se alguém em relação às minhas palavras, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus acrescentará os flagelos. E se alguém tirar qualquer das palavras da profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida. Então Deus leva muito a sério. E hoje, infelizmente, as correntes teológicas, o pastor Diogo mencionou, então não é o que Deus disse, é o que eu senti que Deus disse. Eu senti que é isso, então é mais o que eu sinto, é a contemplação do que o Eterno me mostra. Isso tem gerado uma grande confusão, porque nós saímos do que disse o Senhor. Pastor Vinícius, só um último aspecto, lembrando que quando Deus diz para o povo, olha, que grande nação é essa? É porque essa nação ela tem juízos retos, ela tem mandamentos, né, que são mandamentos estruturados de acordo com o preceito do Senhor. Isso faz dela uma nação diferenciada. Excelente, muito, muito bem, pastor Daniel. Pastor Elias, Deus ele é o Deus do equilíbrio, né? E lembrando que equilíbrio não é a junção do certo e do errado, né? O equilíbrio é aquilo que é temperado, né? E aqui esse equilíbrio está muito claro no verso 2, não acrescentem nem diminuam. Essa tensão entre acrescentar e diminuir, ela perpassa a história de Israel e chega também à igreja cristã e até todos nós, né? Nós vemos as tentativas de acréscimos, né? Aliás, desde o Éden, né? A própria Eva fez um acréscimo ali, aquilo que Deus disse, né? Deus disse para não tocar na árvore, né? Mas se você voltar ao que Deus tinha dito, ele pediu para não comer, mas essa expressão não tocar não aparece lá. Então foi um acréscimo para tentar cercar ainda mais aquela lei, né? Então acrescentar coisas resulta em legalismo, tradicionalismo, ultraconservadorismo, né? Agora, de outro lado, diminuir também significa relativizar, reinterpretar, retirar, liberar aquilo que Deus proibiu, né? Então nós estamos vendo isso acontecer ainda hoje, né? É verdade. Aí nós caímos naquela situação do tradicionalismo. E a gente precisa aqui fazer uma distinção, talvez, entre tradição e tradicionalismo. Há um aspecto muito positivo na tradição. O que é uma tradição? A tradição é a transmissão de conhecimento, de costumes, de uma geração para outra. E não há nada errado na tradição, desde que ela esteja fundamentada em princípios bíblicos. Se a Bíblia normatizar a tradição é excelente e nós precisamos da tradição. O Deuteronômio, de fato, fala muito nessa questão da educação e na transmissão do conhecimento dos pais para os filhos. Então, essa é a tradição positiva. Agora, quando nós tomamos costumes, elementos de uma época, e nós queremos tornar esses elementos eternos, e agora transmitir para uma época posterior, quando eles se tornam irrelevantes, e forçar isso como se for um princípio bíblico, aí nós caímos no tradicionalismo. E nós vemos isto de forma muito abundante no mundo religioso. E eu gosto muito de uma definição de Yaroslav Pelikan, que é um historiador da igreja, e ele diz o seguinte: há uma diferença entre tradição e tradicionalismo. Tradição é a fé viva daqueles que já morreram. Tradicionalismo é a fé morta daqueles que ainda vivem. Muito bom. Muito bom isso, porque esse conceito de tradição e tradicionalismo também se vincula com os conceitos de princípio e norma, né? Porque a tradição é a expressão contextualizada e cultural de um princípio eterno. É como um determinado povo, em uma determinada geografia, interpreta adequadamente um princípio eterno da palavra de Deus e aplica para a sua realidade. Mas as realidades mudam, os princípios não.
E com a mudança das realidades é fundamental que haja alteração na formatação ou na apresentação desses princípios sem alterar sua essência. E aí vai o grande desafio, né? Então, o tradicionalismo fossiliza, enrijece a estrutura, né? Tira o fluido do Espírito Santo, né? da realidade ou do corpo da igreja. E é muito importante a gente não cair no tradicionalismo, mas não podemos rejeitar a tradição porque, conforme você colocou, ela é o acervo, né? O acúmulo de conhecimento e de interpretação desse conhecimento que a igreja vai trazendo ao longo da história e que nos abençoa hoje. Né? Sim, Paulo chama a tradição de a preservação do relato da ressurreição de Cristo, especialmente em relação a esse aspecto, né? Então, é uma tradição, na verdade, que é uma história que precisa ser preservada. Nós não podemos mudar essa história. Não podemos mudar a história de que Israel passou pelo Mar Vermelho, né? Isso é uma tradição, no sentido de ser uma história transmitida de geração em geração. Agora, um ponto importante nisso que o pastor Elias falou, é muito conveniente você criar uma burocracia religiosa. Ou seja, você cria um emaranhado de leis, e aí aqueles que sabem manipular melhor as leis acabam se beneficiando delas. E no tempo de Jesus havia dois grupos que trabalharam muito bem essa questão do acrescentar e diminuir, que eram os saduceus e os fariseus. Os saduceus, eles eram gregos helenistas, né? Quer dizer, filosofia grega helenista bastante influente no pensamento deles, e eles diminuíam aquilo que a Bíblia afirmava sobre a ressurreição, anjos, né? E outras coisas. Já os fariseus criavam esses muros, né? Em torno da lei. E a gente vê que essa história apenas se repetiu ao longo da história, né? E ameaça a igreja hoje. Então, precisamos evitar esses extremos para não cair neles. Precisamos evitar esses extremos e jamais incorporar também a polarização que reflete esses extremos, de alguma maneira, na política, para dentro da fé. Vamos deixar a política no lugar dela e vamos viver a vida cristã de maneira ideal, né? Eu quero apresentar para vocês o guia de estudos, a lição da Escola Sabatina, que é uma bênção para você e para todos nós. E se você deseja conhecer um pouco mais, você já sabe, cpb.com.br. O Lições da Bíblia vai para um breve intervalo e volta já, não saia daí. Quando o rei Balaque contrata Balaão para amaldiçoar Israel. Balaão provavelmente era um profeta conhecido na época, que tinha alguns poderes, e Balaque entendeu que se contratasse aquele profeta, ele poderia então resolver o problema de Israel sem gastar muito tempo com guerras, com batalhas, etc. Voltamos com o programa Lições da Bíblia e ao longo desse programa estamos estudando o capítulo 4 de Deuteronômio, estamos aprendendo coisas muito importantes. Eu quero aproveitar mais uma vez e apresentar para você este material complementar de estudos da Palavra de Deus, que é uma seleção de textos inspirados da escritora norte-americana Ellen White sobre o tema do nosso guia de estudos, e eu tenho certeza que isso vai fazer muito bem para a sua vida espiritual. Então, se você deseja conhecer um pouco mais sobre este material e outros materiais abençoados da Casa Publicadora Brasileira, é só acessar cpb.com.br, o site que aparece na sua tela. Nós estamos em Deuteronômio capítulo 4 e chegamos aos versos 3 e 4. Vamos ler agora o verso 3, para a gente meditar bem nesses versos e entender o contexto dele e a que Moisés se refere aqui e tirarmos lições sobre esse ponto. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Pastor Elias, aqui o profeta Moisés está no seu sermão, no seu discurso, e ele faz uma citação de um fato histórico que estava muito claro para a audiência original, mas é possível que alguém que está nos acompanhando agora não sabe exatamente o que significa isso. Você poderia dar uma explanação assim para a gente entender qual é o contexto, o que é Baal-Peor, que ocorrências Moisés está se referindo aqui? De fato, a história completa está em Números, no livro de Números, capítulos 23, 22 em diante, até capítulo 25, quando o rei Balaque contrata Balaão para amaldiçoar Israel. Balaão provavelmente era um profeta conhecido na época, que tinha alguns poderes, e Balaque entendeu que se contratasse aquele profeta, ele poderia então resolver o problema de Israel sem gastar muito tempo com guerras, com batalhas, etc. Então, o rei mandou Balaão lá, pagou Balaão para que ele fosse lá amaldiçoar o povo, e Balaão subiu lá num lugar alto
ele contempla o povo lá no vale, e o que ele vê? Um povo abençoado. Então, Balaão agora, na disposição de amaldiçoar o povo, de fato, o que ele consegue é pronunciar bênçãos, porque Deus interferiu e Deus mudou, né, a intenção, as palavras de Balaão, e tudo que sai da boca de Balaão, conforme nós vemos aqui nos capítulos 23 e 24 de Números, são bênçãos. Então, o que nós vemos aí é que, de fato, Deus protegeu o povo de Balaão. Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo. Mas um pouco depois, a história continua, aí houve uma outra estratégia, e com a influência do próprio Balaão, daí o rei mandou lá jovens e prostitutas lá para contaminar o povo, e aí o povo se entregou à orgia. Ou seja, Deus protegeu o povo de Balaão, mas não protegeu o povo deles mesmos. Porque quando eles decidiram fazer o que era errado e se prostituir, eles fizeram. Porque Deus dá o livre-arbítrio para as pessoas. Em algum momento nós temos que decidir. E infelizmente o povo de Deus, naquele momento ali, quando eles tiveram a oportunidade ali de se prostituírem, de entrarem naquela orgia, eles tomaram a decisão de se rebelarem contra Deus. Então Deus pode proteger a gente de muitas coisas, mas Deus não vai proteger a gente da vontade da gente mesmo, das decisões que a gente toma. Então a gente precisa ter muito cuidado. Essa é uma grande lição que nós aprendemos aqui deste episódio de Baal Peor. Trágico, né? É muito interessante isso, né, pastor Diogo, porque o texto aqui de Deuteronômio está falando, no bloco anterior a gente trabalhou bem, né? Questão de não acrescentar, nem diminuir. E isso como o segredo para a bênção, para a preservação da vida, para que a bênção de Deus esteja sobre o povo. E aí Moisés vai se lembrar de um fato em que essas coisas não foram cumpridas. E o resultado foi muito ruim para o povo. É interessante que Balaque, o rei que contratou Balaão, esse profeta aí, para profetizar a maldição contra o povo, era rei dos Moabitas, território de Moabe, onde o povo agora, 40 anos depois, está, cerca de 40 anos depois, está ali. Moisés de novo está usando elementos da própria geografia para lembrar ao povo, olha, foi aqui por essas terras, né, por essas bandas que a coisa aconteceu, né. O pastor Elias historiou bem o fato, né, Balaão tentou amaldiçoar e não conseguiu porque o povo estava fiel à palavra de Deus. Mas Satanás, ele usou uma estratégia por meio de Balaão, né, usou uma estratégia bastante fugaz, ou bastante sagaz, né, que foi tocar os sentidos das pessoas. Isso é uma coisa que eu acho que é muito importante, porque não sai de moda essa estratégia do inimigo, né? Veja, a bênção estava proferida, a palavra de Deus estava colocada, estava tudo certo. Então Satanás, ele usa a estratégia de vir pelo corpo, né? Seduzir as pessoas por aquilo que elas sentem. E Ellen White acrescenta aqui no livro Patriarcas e Profetas que ele introduziu uma música licenciosa ou sensual, dançarinas para dançar ali e seduzir os homens. E por meio do pecado do sensualismo, ele introduziu o pecado da idolatria, não é? E a maldição que Balaão não conseguiu conferir sobre o povo, ele conseguiu introduzir por meio da abertura que o povo deu ao pecado do sensualismo, né? Exato. Nesse caso aqui, nós enxergamos e percebemos, né, que o pecado, né, a apostasia, ela não vem de uma hora para outra. Se eles dissessem assim, ó, Israel, vamos adorar outros deuses, Israel não iria. Agora, vamos fazer uma festa? Vem aqui, vamos fazer um churrasco, vamos fazer uma festa aqui com música. Trouxe um pessoal aqui. Então aí você tem a festa, você tem o alimento, certamente, que geralmente havia, né, os sacrifícios, os alimentos ali, e você tem a adoração, que geralmente os ritos de fertilidade, eles estavam ligados à agricultura. Então, a fertilidade humana trazia fertilidade agrícola, e especialmente também a fertilidade da pecuária. Então, tudo isso ligado, né, formava assim, todo o contexto da idolatria. E isso é um círculo vicioso, porque você teve, nesse caso aí, a festa que levou à idolatria. Mas a idolatria também leva a esse tipo de festa, né? E por isso era tão apelativa, né, aos jovens, né, aos rapazes, né, às pessoas do tempo,
de Israel, né? Então, e aqui a gente vê um ponto também, que Ellen White comenta, né, que nós temos que cuidar com as avenidas da alma, ou seja, são os sentidos que você mencionou, visão, audição, tato, paladar, olfato, tudo isso daí são os meios pelos quais o inimigo tem acesso ao nosso íntimo, à nossa mente. Então, e o pecado, ele tem uma característica muito forte, assim como alguns animais, né, as sanguessugas, por exemplo, você vai a um lago e de repente você vê que está com uma sanguessuga. Né? Eu não gosto de entrar em lago, né? Mas que tem gente que gosta, ou rios e tal. Por quê? Porque a sanguessuga, nas ventosas, ela tem um elemento ali anestésico. Então a pessoa, os morcegos também, hematófagos, né? Eles furam os cavalos e depois ficam lambendo sangue. E na saliva do morcego existe um elemento ali anestésico. E o pecado tem esse mesmo, essa mesma propriedade, né? E ele é feio como uma sanguessuga, mas ele é anestésico, né? Você não sente, né? Você não sente. E aqui ele também desliga a nossa racionalidade. Pastor Diogo, desculpa, mas que boa metáfora essa, viu? Que ilustração muito interessante. Eu não tinha parado para pensar nisso, né? Que os hematófagos, os morcegos e outros animais que bebem sangue, os pernilongos não têm esse anestésico, porque a gente sente quando eles vêm puxar o sangue da gente. Por isso mas, que são repelidos mais facilmente. Mas os morcegos e outros não têm. Isso significa que eles têm condição de fazer a maldade deles de forma mais fácil, né? E ficar ali, né? Escondidos, né? Parasitando, né, um outro ser sem ele perceber, né? E o pecado age dessa maneira. Esaú, por exemplo, eles cometeram o pecado de Esaú, que é o seguinte: eu tenho uma necessidade aqui e eu tenho que satisfazê-la agora. Né? E na cultura, por exemplo, popular, cultura pop, especialmente no mundo do rock, tem até uma frase: eu quero isso e quero agora. Né? E esse é o tipo de coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Alguém disse que em 5 minutos de bobeira, né, vamos usar essa expressão aqui, 5 minutos de irracionalidade, que a gente comete os nossos maiores erros e se arrepende o resto da nossa vida. Você ia falar uma frase no momento que eu te cortei, que o pecado desliga alguma coisa aí, eu acho uma frase... Sim, o pecado, desculpe, o pecado desliga a nossa racionalidade. Você não acha, e vocês todos aqui, vocês três também, que às vezes a gente também pode cair no erro de fazer uma dicotomia, uma separação tola entre aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente sente? Por exemplo, olha, eu sou adventista do sétimo dia, tá? Vou dar um exemplo da igreja adventista. Eu conheço as doutrinas da igreja adventista, nasci nessa igreja, sei tudo. Então, não importa muito como eu vivo, que hora que eu durmo, os lugares que eu vou, as músicas que eu ouço, os sites que eu acesso, porque eu sou adventista do sétimo dia, eu tenho as doutrinas muito claras aqui na minha mente. Não existe esse tipo de religião, né? A religião, a verdadeira doutrina, ela perpassa a vida inteira. Eu me lembro, por exemplo, do apóstolo Paulo em Romanos 12, né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E ele diz no início, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo a Deus, que é o vosso culto racional, né? Então, como adventistas e cristãos, de forma geral, nós precisamos lembrar que a religião não é apenas, né, pastor Elias, cognitiva. Está aqui, num recanto aqui da minha mente, e o resto da minha vida, o meu corpo, os meus relacionamentos, aquilo que eu ouço, assisto, não tem nada a ver com isso. O ponto é o seguinte: nós nos tornamos semelhantes àquilo a que nós adoramos. Aí está o problema da idolatria. Esse é um princípio básico. Se você adora a Deus, mais e mais semelhante a Deus você vai se tornar. Se você adora ídolos ou outros elementos humanos aí, que também são ídolos, mais e mais identificado e semelhante àquelas coisas você vai se tornar, o que significa que você vai se degradar como ser humano. E a única forma de elevar o ser humano é adorar a Deus, adorar o Criador. No momento que você põe alguma outra coisa no lugar de Deus, você se degrada como pessoa. E eu quero enfatizar aqui, amigos, essa questão de não separarmos a doutrina da prática. Hoje a gente vive num contexto em que as pessoas às vezes têm receio em apontar comportamentos corretos, com medo do legalismo. Não, olha, não fale isso, porque senão você vai afastar os jovens, hein? Dizer que não pode usar esse tipo de roupa, ou que isso não pega tão bem, ou então com aquilo que come, ou lugar que vai.
Não, peraí, vamos apresentar uma religião mais de princípios. Alguns dizem assim, vamos apresentar os princípios. Só que os princípios, eles ficam assim bem abstratos se eles não são conectados a comportamentos. E é muito interessante, amigos, você pensar, por exemplo, que do outro lado, os formadores de opinião, da ideologia... Eles apresentam... Eles têm as ideias e essas ideias estão conectadas a comportamentos ou não comportamentos prescritos dentro dessa narrativa. Então você não pode, por exemplo, você não pode falar determinadas palavras se você quiser ficar dentro do politicamente correto. Eles patrulham aquilo que você fala, aquilo que você... Até os termos, a terminologia, né? Aquilo que você come, inclusive. Tem linhas, né, que são muito estritas em termos da... Até o que você veste. Hoje se fala muito em apropriação cultural. Se você utilizar os vestimentos de uma outra raça, de uma outra cultura, você pode ser criticado porque você está se apropriando culturalmente, sem direito de uma outra cultura. Agora o senhor veja como que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz, muitas vezes. Porque nesse ponto eles entendem que não existe uma separação entre as ideias e os comportamentos. E é por isso que eles arrebanham as pessoas. E às vezes nós, imprudentemente, desconectamos a doutrina da conduta. E a conduta cristã vai ficando de lado como se ela fosse legalismo. Então nós precisamos, com equilíbrio, conectar o comportamento às doutrinas, porque essas coisas não se distanciam, não dissociam. Pastor Vinícius, a gente mencionando aí sobre não desassociar, né? Aquilo que eu acredito com aquilo que eu pratico, e aí tem tudo a ver com o povo de Israel. No verso 4 de Deuteronômio, o Senhor chama atenção para esse episódio trágico daqueles que permaneceram fiéis, né? Então, no capítulo 4, verso 4, porém vós que permanecestes fiéis, diz Moisés, ao Senhor, vosso Deus, todos hoje estáis vivos. E eu queria fazer aqui alusão ao seguinte aspecto. Deus, ele abençoa toda a humanidade. Deus dá o sol para todos, Deus dá a chuva para todos, né? E outras bênçãos, a agricultura cresce para todos, e etc. Mas Deuteronômio 28, verso 1, e esse é um verso, o capítulo todo, né? Mas 28, verso 1 começa assim, ó, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, aí vem toda uma descrição, eu vou te abençoar nisso, vai ser bendito o fruto do teu ventre, vai ser bendita a tua entrada, a tua saída, a tua casa, teus filhos. Então, um destaque que eu gostaria de fazer aqui é que, embora Deus seja o Pai de todos, o Criador de todos, todos sejam um reflexo da imagem de Deus, mas no episódio aqui de Balaque, no capítulo 4, Deus tem uma bênção especial para quem é fiel. Então, por esse motivo, que aquilo que eu acredito deve estar compatível com aquilo que eu vivo, né? Exatamente. Uma bênção para quem é fiel. Só um detalhe importantíssimo, eu acho que aqui nesse texto, eu acho que do original, que a gente deveria prestar atenção, o autor aqui colocou, e eu gostaria de elaborar um pouquinho rapidamente, que no versículo 4, nós temos a noção de fidelidade, pensa no seguinte, olha, eu não vou fazer o que é errado, simplesmente por fidelidade à letra da lei. E a gente tem discutido isso ao longo de toda a temporada, né? Mas, na verdade, aqui no original, nós temos o seguinte, mas vocês se apegaram ao Senhor. Em vez de permaneceram fiéis ao Senhor, tahad vekim, que quer dizer se apegar, que é do verbo davak, que está aqui, o dbq, né? dbq, mas davak, que é do nome Abacuque, que quer dizer apegar-se, né? Apegar-se a Deus. E essa motivação é perfeita para a gente não se envolver com coisas ilegais. A gente pensar, isso vai ferir o meu Deus. E eu me lembro aqui do exemplo de José. Como eu poderia pecar contra Deus em fazer isso? E aqueles que não foram e permaneceram vivos, eles não foram simplesmente, a lei está escrita, diz isso, eu não posso fazer porque está na lei. Não, eles pensaram em Deus, em agradar a Deus. E aqui, em 1 Coríntios 13, 10 inteiro, capítulo inteiro, Paulo reflete, né? A lição aqui não tocou exatamente nesse verso, mas ele fala dos exemplos de Israel, e aqui fala, não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia 23 mil. O apelo, como você falou no início, pastor Vinícius, da imoralidade, ele é muito forte, da sensualidade, da internet, né? Tudo aquilo que se vê e se pensa, né? E a gente precisa realmente pensar, nesses momentos de tentação e prova, pensar em Deus, em agradar a Deus. Pastor Diogo, a gente precisa de uma geração de cristãos que sejam realmente puros. Não uma pureza intelectual e ideológica. Eu vejo muita gente hoje preocupada com ideias boas, entende? Mas despreocupada
com pureza real. A religião bíblica não dissocia aquilo que nós pensamos daquilo que nós somos. Na verdade, aquilo que nós fazemos com o nosso corpo interfere diretamente naquilo que nós pensamos. E Deus se preocupa muito com essa questão da pureza. Você mencionou José, e José a história dele está registrada exatamente para exemplificar o tipo de conduta que a Torá espera que as pessoas tenham nesta vida, né? Aquele que se apega a Deus e porque se apegou é puro de verdade. A gente só peca quando a gente se desconecta de Deus. Quando a gente está pertinho de Deus, a pureza dele é transmitida para nós. Nós vamos por um breve intervalo e a gente volta, e o programa volta já já. Reverência, claro. Ela é importante, mas você se aproxima de Deus e conversa com Ele. Me diga, agora eu faço uma repórter Moisés, me diga, com que Deus você tem capacidade de fazer isso? Mas com o nosso Deus é possível. Então o nosso Deus é diferencial em tudo, né? Voltamos com o programa Lições da Bíblia e no bloco anterior estávamos falando sobre a importância de manter a pureza integral que Deus espera de nós com base no poder dele. E eu quero oferecer para você a oportunidade de conhecer mais a palavra de Deus, de conhecer a verdade neste DVD que foi preparado especialmente pelo pastor Luiz Gonçalves. Então, se você deseja conhecer um pouco mais sobre a Bíblia, sobre as doutrinas da palavra de Deus, sobre as verdades que estão nesse livro sagrado, você tem a oportunidade de ligar para a gente no número que está aparecendo na sua tela, ou melhor ainda, mandar um WhatsApp que a gente, com muito carinho, envia para você gratuitamente esse material que vai certamente abençoar a sua vida. Muito bem, nós estamos em Deuteronômio capítulo 4 e Moisés continua instruindo o povo e nós vamos aqui de Deuteronômio capítulo 4, dos versos 5 até o verso 9, neste bloco, e nesse intervalo de versos aqui, há uma coisa muito bonita que estrutura todo o estudo que estamos fazendo até hoje, que Deus diz que Israel é uma nação grande e poderosa, e ele pergunta, que nação há tão grande como Israel? Pastor Elias, de fato Israel nós podemos considerar uma nação grande e poderosa, mas havia nações maiores e mais poderosas e mais ricas, com mais aparato bélico, militar, talvez com mais pessoas, né, mais habitantes, do que Israel. Em que consiste a grandeza de Israel que é mencionada aqui por Moisés e como nós podemos aprender dessa grandeza e aplicar em nossa vida hoje? De fato, Israel como nação estava fundada na palavra de Deus. E é isso que dava solidez e segurança para Israel. Enquanto Israel se manteve fiel à palavra, Israel foi uma grande nação. Ao mesmo tempo, a grandeza de Israel derivava da grandeza de Deus. Enquanto Israel fosse fiel a Deus, Israel seria grande. Não importa quão pequeno você seja, no momento que você confia em Deus, você é grande. Isso é muito bonito, né? Porque a grandeza moral é aquilo que é apreciado por Deus, né? Nós vivemos num tempo, e na verdade não é só característica desse tempo, é a característica da humanidade como um todo, desde que há pecado nesse mundo, né? Em que nós valorizamos as coisas diferentes daquelas que Deus valoriza, né? Que tipo de grandeza nós estamos aspirando, né? Por exemplo, como pais, né, Pastor Diogo, somos todos aqui, que grandeza nós queremos para os nossos filhos? Eu quero que minha filha seja grande. Agora, o que é a grandeza, né? É dar para ela estudo apenas, uma profissão que seja rentável, cultura. Será que, embora essas coisas que mencionei aqui, elas não sejam erradas em si mesmas, mas será que é só isso que a gente tem que oferecer para os nossos filhos? Então a gente tem que pensar nessas coisas, né? Não, claro que não. A gente precisa pensar. Alguns falam, olha, eu preciso educar meu filho para o mundo, né? Ele vai viver no mundo. Mas eu gostaria de elevar um pouquinho mais essa frase. Nós precisamos educar o nosso filho para a eternidade. Para a eternidade. E no futuro ele vai voltar para esse mundo, vai viver aqui, mas para sempre. Não é? Transformada. Na terra transformada. Agora, um ponto importante, pastor Vinícius, os princípios que fundamentavam o sucesso de Israel, como o pastor Elias falou, que estavam fundamentados na palavra de Deus, funcionam para o indivíduo. Tem aquela famosa frase, né? O que é bom para colmeia é bom para abelha. O que é bom para abelha é bom para colmeia. E aqui nós vemos que, em relação a Israel, a gente tem dois aspectos que eu gosto muito de pensar,
que tem uma conexão com a geopolítica atual, né? Aqui a gente está falando da geopolítica de Israel, um país em meio a outros países. Todo país tem o seu hard power e o seu soft power. O que seria isso? O hard power, que é o poder duro, né? São as armas, né? É o poderio militar. E o soft power, que é o poder suave, é o poder das ideias. E isso a gente percebe muito nos Estados Unidos, né? Um país que tem o cinema, você tem a ideia da democracia, né? E ele exporta para o mundo essas ideias. Né? E ele tem também o seu poder, o seu hard power, que são os porta-aviões, né? Os mísseis, etc. Eu vejo aqui em Israel o soft power muito claro aqui na lei de Deus, nos princípios, que seriam, segundo o texto aqui de Deuteronômio, né? Que nós estamos vendo agora, seriam aqui no versículo 6, a sabedoria e o entendimento de vocês. E isso seria a atração, né? Seria um poder magnetizador, assim, em relação às outras nações, que veriam esse entendimento, essa sabedoria e se sentiriam atraídas ao Deus de Israel. Por outro lado, eles tinham também o hard power. E o hard power está aqui em 4, do 32 ao 35, em que Moisés fala assim para Israel e fala assim, olha, qual foi a nação que estava cativa em outro país, que era a potência mundial e foi liberta? Com poder, com sinais, com milagres, lutas, mão poderosa, braço estendido, hard power. Né? Então, Israel tinha as duas coisas, mas lembremos uma coisa, que o poder, né, hard power, estou usando muito essa expressão, mas ele depende do soft, ele depende das ideias. Não só para Israel, mas para os países. Isaías, se não me engano, tem um versículo ali em Isaías que diz assim, bendita a nação que tem Deus como o Senhor. Cujo né? Deus é o Senhor. Tem o Senhor como Deus, não é? Cujo Deus é o Senhor. Então, a gente fica pensando, né? Qual o sucesso de muitas famílias? Qual o sucesso de uma pessoa que estudou muito, que foi longe, não é? Ou que não estudou muito, mas que tem uma boa profissão, uma boa vida? É que lá atrás ela teve pais tementes a Deus, que ensinaram a respeitar o próximo, ensinaram a trabalhar duro, a ser dedicadas, e isso redundou também em bênçãos materiais e intelectuais, não é? E é isso que a gente quer para a nossa vida, né, pastor Vinícius? A gente quer uma vida baseada em princípios e o que a gente desfrute na nossa vida venha dessa base de princípios e valores. Você sabe que você, na sua elaboração, você usou a expressão hard power e soft power, né? O poder forte, duro, né? E o poder suave. E no caso de Israel, essas duas fontes de poder, todas elas vinham de Deus, né? Porque o soft power, que é a palavra de Deus, os juízos, os estatutos, vinham da revelação. Deus, né? E o poder bélico de Israel... Os atos maravilhosos. Vinha de Deus. É ele que foi lá e humilhou os deuses egípcios, né? Com as 10 pragas. Israel teve que fazer o quê para sair do Egito? Quando a gente olha... Nada. Só teve que caminhar. Deus foi que fez tudo. Deus é o guerreiro que guerreia as guerras de Israel. Não é? Então, a mensagem é o seguinte, olha, se vocês estiverem alinhados sempre comigo, eu vou dar para vocês a cultura correta, só me ouçam, eu vou dar a cultura correta, e na hora que vocês começarem a atrair a inveja das nações vizinhas, porque tem a admiração, mas também tem a inveja. Tem. Né? Quando vocês começarem a atrair a inveja e o pessoal começar a ficar incomodado com o sucesso de vocês, fiquem sossegados, mantenham-se fiéis a mim, façam alianças comigo, ou com quem eu mandar vocês fazerem aliança. Não é? Porque eu vou lutar por vocês. Eu vou lutar por vocês. Então, durante a história de Israel, nós vemos o contrário acontecendo muitas vezes. Eles se alinhando ao soft power das nações vizinhas, né? Aí vão lá e pegam os deuses dos outros povos e aí importam aquela cultura licenciosa para dentro de Israel. E na hora que eles se veem em aperto, aí eles vão fazer aliança com o Egito. Né? O livro de Jeremias mostra que nunca socorreu, quer dizer, uma aliança fajuta, né? Enquanto eles poderiam estar alinhados com os princípios de Deus para receber a proteção divina. Né? Pastor Vinícius, queria aproveitar o verso, acho que o verso 6, que o pastor Diogo leu, quando Moisés faz uma declaração, né, poética ali, mas muito, muito clara, contundente e certeira. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados.
ele olha para o redor e diz assim, gente, olhem ao redor de vocês. Os deuses que vocês já se dobraram, mas preste atenção nesses deuses. Eles não são como o nosso Deus. E aqui eu gostaria de fazer exatamente uma consideração no contexto de que Deus é inigualável. O pastor Diogo mencionou, né? O soft power, o hard power vem dele. É ele que mantém tudo, é ele que dá o mantimento. No contexto ali de Jericó, o que eles fizeram, né? Girar, então, sempre Deus, Deus e Deus. Mas ao mesmo tempo, esse Deus que é grandioso, que é extraordinário, que é maravilhoso, ele vem até o encontro do homem. Ele é um Deus amistoso, ele é um Deus que fala a linguagem, ao contrário de muitos deuses que brigavam entre si. Por exemplo, ali na epopeia do Enuma Elish, né? Apresentando aqueles vários deuses que às vezes têm ciúme entre si, que tramam entre si. O nosso Deus não é dessa forma. E aí eu gostaria de voltar o olhar para Hebreus 4,16, porque este verso ele tem um paralelo, na verdade, acho que complementa o que Deuteronômio está dizendo, quando o apóstolo Paulo diz assim, 4,16, pela condição do Deus que nós temos, ou por quem é o nosso Deus, Paulo diz assim, acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O nosso Deus é tão chegado, aí Moisés diz, que Deus é como o nosso? Paulo diz, olha, o nosso Deus é chegado, a ponto de que você não tem que fazer cerimônias, é claro. A reverência, ela é importante, mas você se aproxima de Deus e conversa com Ele. Me diga, agora eu faço um repórter Moisés, me diga, com que Deus você tem capacidade de fazer isso? Mas com o nosso Deus é possível. Então o nosso Deus é diferencial em tudo, né? Pastor Daniel, vou aproveitar o seu gancho para provocar um pouquinho o pastor Elias, Provoca. Ele escreveu uma tese sobre o santuário, né? Ele é um especialista nessa área, e esse Deus ser achegado ao seu povo está muito bem exemplificado no fato de ele ter armado, né, a sua barraca, a sua tenda ali no meio do povo, né? Tabernacular com o povo, não é isso, pastor Elias? Exatamente, isto é a essência da própria aliança, porque quando na fórmula da aliança Deus diz, eu vou ser o Deus de vocês e vocês serão o meu povo, para que Deus seja o Deus de Israel, Ele quer, Ele deve, Ele precisa morar no meio deles, é exatamente isso que Ele faz no santuário. Então o santuário cumpre esse elemento da aliança, do relacionamento. E no meio de Israel, com o tabernáculo, depois o templo, Deus manifesta a sua glória. Mas o mais bonito nessa história toda não é o fato do santuário e do tabernáculo refletir a glória de Deus no Antigo Testamento lá para Israel, mas é o fato de que em Cristo a glória de Deus habita no meio de nós. Amém. Cristo é a Shekinah de Deus, Cristo é a glória de Deus. E é muito bonito também pensar, não é, pastor Elias, que depois da restauração plena desse mundo, o tabernáculo de Deus vai estar com os homens, conforme diz Apocalipse. Deus vai vir habitar conosco, a cidade de Jerusalém, a nova Jerusalém, a capital do reino, vai ser estabelecida aqui neste planeta, e Deus, que é chegado a nós pela fé hoje, nós nos achegaremos a Ele materialmente, né? Veremos a sua glória, estaremos junto a Ele. E mais um detalhe, o bonito dessa narrativa toda, dessa cosmovisão bíblica, é que porque Cristo se tornou um servo, nós seremos reis. Porque Cristo se tornou o sacrifício, nós seremos os sacerdotes. Então o nosso status em Cristo, agora ele é super elevado. Porque nós pertencemos a Cristo e estamos nele. Essa é a bênção de poder se achegar a Cristo, né? Se achegar a Deus. E o resultado disso, não é, pastor Daniel, conforme foi mencionado aqui, é a grandeza. A grandeza de Deus. Veja que a grandeza de Deus, ela se manifesta em atos de justiça, de bondade, de misericórdia, de cuidado com as pessoas que mais precisam, de vivência da palavra de Deus na nossa vida. E, às vezes, isso vai, enquanto as realidades não se cumprem plenamente, vai gerar uma noção equivocada de que não há grandeza nenhuma. Veja, quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, o que Deus fez? Deus falou para ele que ele era um Deus compassivo e misericordioso. Exatamente. Essa é a glória de Deus. Vou fazer passar diante de ti toda a minha bondade, ele fala para Moisés. Pastor Vinícius, eu lembrei de um detalhe, me perdoa aqui. Amigo, não tem perdão, fale. Fale. É interessante que uma ideia muito defendida, né, uma corrente, que é a corrente deísta, de que Deus não se importa. Então, nós sabemos, ele até criou o universo, mas ele não está mais aí, as questões que são tratadas aqui
não importam ao Senhor. Deuteronômio traz exatamente o contrário, que o Novo Testamento, o apóstolo Paulo agora ratifica, dizendo, não, Deus se importa sim. Então, isso é muito importante para os amigos que nos escutam agora, isso é muito importante, porque alguém passa um drama tremendo e muitas vezes ele se vê sem solução. Nós temos um Deus chegado, podemos nos aproximar com confiança, não é com ressentimento, Senhor, está aí, posso entrar? Não, se aproxime. Aí vem Isaías e fala assim, olha, ainda que seus pecados sejam, então venha, arrasou e vamos conversar, vamos dialogar sobre isso. Esse é o nosso Deus, isso é extraordinário. Exato. O pastor Elias mencionou o fato é linda essa passagem, só ela daria uma lição um trimestre inteiro, que é Moisés pedindo para ver a glória de Deus. E aqui no capítulo 34, quando Moisés de fato vê a glória, proclama-se o evangelho ali no Antigo Testamento, né? Verso 6, e passando o Senhor por diante dele clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Esse é o nosso Deus. Quem vê a glória dele, vê isso aqui. Vê a misericórdia, a bondade, o perdão, a justiça. E isso tudo pode ser transferido para nós e nos fazer grande aos olhos de Deus. A grandeza de Deus, a grandeza moral da sua lei está disponível na palavra de Deus. E se está na Bíblia, é bom para você. Eu espero que você seja abençoado, você e sua família. E eu espero você na próxima sexta-feira, no mesmo horário aqui. Deus te abençoe, um forte abraço e até lá.